Boa noite. A gente está aqui na página do CPM Pinheiros. A gente convidou a Daniela Constanzo para fazer uma apresentação sobre divisão de poderes e interação entre eles, mais no âmbito municipal. Eu vou passar a palavra agora com a Daniela e pode dar sequência na aula, a apresentação também. Obrigado pela sua participação, por estar aqui conosco. Perfeito, eu que agradeço, Vitor, agradeço o convite. Eu agradeço o Vinícius também, né, que me indicou, que a princípio ele falaria, né, e ele virou pai, né, então sempre bom poder dialogar com os amigos também. Bom, como o Vitor falou, eu sou Daniela, né, sou doutoranda em Ciência Política pela USP, e estudo a política urbana, e hoje venho falar um pouco sobre isso, né? A ideia um pouco do que eu vou apresentar é que vocês que estão assistindo, né, consigam pensar um pouco o que é importante na hora de decidir o voto, né, e o que esses cargos significam. Então, tentar qualificar um pouco mais essa decisão, né? Essa é um pouco a ideia. Claro, não pretendo que eu traga para vocês nada que as pessoas não saibam por aí, pelo contrário, né? Só pretendo dialogar aqui e trazer um pouco da minha visão sobre a importância desses votos. Então, vou compartilhar a minha tela aqui, porque eu acho que nesse formato virtual fica um pouco mais didático. E aí, o Vitor vai coletar as perguntas, né? Se alguém tiver questões, é só mandar também que eu vou responder também. Bom, as eleições municipais estão chegando, né? E às vezes a gente despreza um pouco, né, essas eleições, a gente valoriza mais as eleições presidenciais, e não à toa, eu entendo isso, mas eu queria um pouco hoje mostrar como que as eleições municipais são importantes para a gente, né? Então, vamos fazer o caminho contrário. E aí, para isso, vou explicar um pouco primeiro como funciona o federalismo brasileiro, né? A gente tem 3 poderes, né, aqui, e também em várias democracias, que é o executivo, o legislativo e o judiciário. E esses 3 poderes, eles têm o âmbito federal, estadual e municipal. Então, como nós somos uma federação, né, a gente tem esses 3 entes federativos, que é o federal, estadual e municipal. E aí, no executivo federal, a gente tem o presidente, o vice-presidente, os ministros. No executivo estadual, a gente tem o governador, o vice-governador, os secretários. No executivo municipal, a gente tem prefeito, vice-prefeito e secretários. Pulando para o legislativo, no federal, a gente tem os deputados federais, os senadores, né, que formam o Congresso Nacional. O legislativo estadual é composto pelos deputados estaduais. Aqui em São Paulo, a gente tem a ALESP, né, que é a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. E o legislativo municipal é composto pelos vereadores, basicamente, embora a gente vá ver que também tem alguns outros componentes, né? O judiciário, a gente não vai tratar muito aqui, porque ele tem uma outra organização, mas daria para a gente falar aqui no âmbito federal, o judiciário tem o Supremo Tribunal Federal, no âmbito estadual, os tribunais estaduais, e no âmbito municipal, os juízes, né? Mas como a gente não vota nesse poder, né, no judiciário, ele também tem uma outra organização, a gente não vai tratar muito aqui, né? Acho que ele é um objeto à parte, assim. Então, vamos focar mais no executivo e no legislativo, nos 3 entes, né? Então, federal, estadual e municipal. Nessas eleições, a gente vai votar para o executivo e para o legislativo municipal, né? Então, prefeito, a gente vota junto no vice-prefeito, né? A chapa é fechada. E os vereadores que a gente vai escolher também nessas eleições. E aí, falando um pouco do âmbito geográfico, né, da divisão administrativa, o governo federal é aquele que cuida da União, então a União dos Estados, né? O estadual cuida dos estados e, de certa forma, das regiões metropolitanas, que aqui no Brasil a gente tem essa figura da região metropolitana, né? É uma figura que vem de uma lei, inclusive, mas a gente não tem uma administração metropolitana. Isso muitas vezes é uma questão, porque
por exemplo, aqui em São Paulo, né? A gente tem o governo estadual cuidando da metrópole, muitas vezes, mas a maior parte dos eleitores desse governo estadual está no interior do estado, então não são os cidadãos da região metropolitana que elegem a figura, né, que vai cuidar da região metropolitana. Então, é uma questão aí no federalismo brasileiro, inclusive, as regiões metropolitanas, né? Mas também não é matéria daqui hoje. E na esfera municipal, a gente tem os municípios, que é disso que se trata, né? A gente está falando de eleições municipais, que é a parte do federalismo brasileiro que cuida dos municípios. Então, é disso que a gente vai falar, só para introduzir essa questão, né, da divisão. E aí, falando de forma mais geral, as funções, né? Como eu falei, vamos tratar do executivo e legislativo. Função do executivo, no geral, elaborar o orçamento, executar o orçamento e fazer políticas públicas, inclusive com esse orçamento. Então, essa é a função geral do executivo lá. Então, tanto no âmbito federal quanto no âmbito municipal. Essa é a função geral do executivo, do prefeito, no caso, ou do presidente, né? Mas em esferas diferentes. A função do legislativo, no geral, é legislar sobre a sociedade e também sobre o Estado. Então, as leis que vão regir o Estado, né? Votar o orçamento e fiscalizar o executivo. Então, boa parte do trabalho do legislativo passa pela fiscalização do executivo, né? Até por isso a gente tem processos de impeachment, por exemplo, que é o que a gente viu recentemente, passando pelo legislativo, né? Então, o legislativo tem essa função de fiscalizar o executivo. E aí, falando um pouco desses poderes na cidade, né? Então, o que faz o legislativo e o executivo na cidade? Vamos começar pelo executivo. Se vocês entrarem lá no site da prefeitura, vocês vão encontrar esse quadrinho aí, né? Eu trouxe ele porque ele dá uma dimensão de tudo que o executivo é responsável. Então, vocês podem ver aí para o cidadão, né? Casa e moradia, então, alvarás, edificações, rua e bairro, iluminação, lixo e calçada. Normalmente a gente pensa nessas coisas quando a gente está falando de prefeitura, né? Iluminação, lixo e calçada, como se o executivo fosse um síndico, né? E o que eu quero mostrar para vocês hoje é que não é. Ele cuida também família e assistência social, então programas sociais, mobilidade e transporte, bilhete único, transporte por ônibus, no caso de São Paulo, é a prefeitura, né? No caso aqui em São Paulo, os trens e o metrô são administrados pelo governo estadual. Só um minuto. Tem um quadrado? Acho que dá para eu ver aqui, sim, Vitor, na pergunta que você mandou. Tem um quadrado aqui. Será que está em cima? Eu tirei daqui. Será que ajuda? Beleza. Eu vou tirando, então. Fazenda, né? Então, impostos, parcelamento de dívidas, trabalho, a gente já vai falar mais sobre isso. Então, distribuir vagas, né? Arrumar trabalho. Saúde e bem-estar, então, os postos de atendimento, especialidades, boa parte do SUS é administrado pela prefeitura. Educação, então, escola, no caso, ensino básico, é administrada pela prefeitura. Cultura, espaço de cultura, programação, esportes e lazer. Animais, então, centros que cuidam de animais, né, de zoonoses e tudo mais, é administrado pela prefeitura. Seguranças, então, centros de acolhida, delegacias, a GCM, que a gente conhece. Tudo isso que afeta demais o nosso dia a dia. E não só o dia a dia, porque normalmente a gente fala de prefeitura pensando em dia a dia, né? Mas a nossa vida de forma bastante profunda, né? Então, onde a gente vai morar, como a gente vai se transportar, que trabalho a gente vai ter, que impostos a gente vai pagar, como a gente vai ser atendido no sistema de saúde, no SUS, como a gente vai ter o que fazer no final de semana, como a gente vai se divertir, que educação vão ter nossa família, né, nossos filhos, até mesmo se os nossos animais vão ter atendimento e tudo mais. Então, assim, engloba tudo, né, para vocês verem a importância da prefeitura. E aí, para as empresas, que é a outra parte que está no site, que eu trouxe para vocês também, tem diversos outros impactos, né? Então, abertura de empresas, se vai ter muita burocracia ou não para abrir as empresas, emite as notas fiscais aqui na cidade, então colhe com isso um imposto, programas e benefícios para parcelamento de tributos,
Enfim, aí eu não vou passar por tudo na parte das empresas, que eu acho que é menos importante, porque a gente está falando mais de cidadania aqui, né? Mas, enfim, também impacta a nossa vida profundamente. Então, isso é só para introduzir um pouco o que o Executivo Municipal faz. E aí, o que eu queria trazer é justamente essa questão, né? O prefeito é um síndico, então ele vai administrar ali a cidade que eu moro, que nem ele administraria um prédio que eu moro, né? E eu quero falar que não. A gente percebe que o governo municipal é extremamente político, em todos os sentidos que isso traz, né? Por exemplo, ele toma decisões que têm repercussão mundial, até municipal, estadual, federal, mas às vezes até internacional. Então, o que foi 2013, né? A tarifa foi uma política municipal que teve repercussão aí, né? Até hoje, se a gente for dependendo de algumas análises, né? Então, para vocês verem como é político. E mais, impacta a nossa vida todos os dias, no deslocamento, na saúde, na educação, na regulamentação fundiária. Então, qual o tamanho dos prédios? Você vai poder construir um prédio aqui do lado da minha casa? Se esse prédio vai fechar a minha vista? Se vai poder passar ônibus? Onde vai passar ônibus? O quanto de poluição que os carros podem soltar na rua? E isso é fundamental, porque isso afeta a nossa saúde todos os dias, né? Então, para vocês verem como afeta, né? Como mexe com a gente, como é uma questão política e como é relevante. E, por exemplo, se a gente for pensar, mas a segurança ela é mais decidida nas outras esferas. Eu não sei, né? Tem várias pesquisas mostrando, por exemplo, que a iluminação é uma questão de segurança fundamental, né? Então, como isso impacta também via governo municipal. E na economia, porque daí as pessoas pensam, o voto no presidente é mais importante, porque ele que rege a macroeconomia, né? Sem dúvida. Mas no executivo municipal, a gente tem, por exemplo, o Centro de Apoio ao Trabalho, né? Então, a gente tem distribuição de vagas e isso já até mudou, né? Já tem outras formas de distribuição de vagas, que não é desse tipo presencial, mas, enfim, a prefeitura pode justamente fomentar o desenvolvimento local de várias formas, atraindo ou não empresas, desenvolvendo mais a indústria ou não, distribuindo vagas de trabalho. Então, é uma questão de economia, né? E também nas tarifas, enfim, na política, na economia doméstica em geral, né? Também, voltando à questão da tarifa, como isso impactou lá em 2013, e não à toa, né? Já que a tarifa pesa demais no orçamento da população brasileira e principalmente aqui de São Paulo. Então, é uma questão que também impacta na economia, né? Como você vai escolher o seu prefeito ou sua prefeita. E aí, só para voltar na questão do funcionamento, o prefeito não faz tudo sozinho, é claro, né? Ele tem uma participação da sociedade, então eu trouxe alguns conselhos, mas se vocês entrarem no site da prefeitura, tem muitos conselhos aqui em São Paulo, dá para participar super, inclusive do Conselho Participativo Municipal, né? Que a gente está falando aqui. Mas também tem os conselhos temáticos, né? Em diversas áreas, a gente tem aí Conselho Municipal de Políticas LGBT, Comissão de Erradicação do Trabalho Escravo, Conselho Municipal de Imigrantes, a gente tem Conselho de Transporte, e cada conselho tem o seu funcionamento próprio, né? Mas a ideia é que ele seja consultivo, às vezes deliberativo, depende do conselho. E isso é importante também para todo mundo saber como esse voto é importante, então votar no prefeito, né? Mas também que você pode participar de outras formas, não é só votar, ir lá votar e esquecer. Dá para participar ao longo de um governo, ao longo de décadas, né? Você pode participar das políticas que mais te impactam e tudo mais, ou do conselho do seu bairro, da sua subprefeitura, né? Então, isso é uma parte fundamental do executivo aí municipal. Outra questão são as subprefeituras, né? Aqui em São Paulo a gente tem uma divisão em subprefeituras. Inclusive, esse mapa é do GeoSampa, que é um mapa digital da cidade de São Paulo. Quem quiser entender um pouco sobre
como os bairros são diferentes aqui, quais são os dados de cada bairro e tudo mais, eu recomendo muito que vocês entrem lá no site GeoSampa, que é super legal e é super fácil de mexer. Mas esse mapa traz as subprefeituras da cidade de São Paulo, né, como elas são divididas. E aí é interessante ver essa figura do subprefeito, né? Ele é escolhido pelo prefeito e boa parte dos cidadãos de São Paulo acham que ele deveria ser eleito também, então tem uma outra eleição, né? Mas ele não é, ele é nomeado pelo prefeito. E dividido aí a cidade, né? Não é exatamente a mesma divisão dos distritos, mas tem essa divisão regional. E o subprefeito, ele cuida de questões aí sim, mais do dia a dia, né? Então, ele que vai cuidar das questões daquela subprefeitura sobre pavimento, lixo, outras questões assim, que, claro, são super importantes. Mas aí só para vocês entenderem o que é a subprefeitura, né? E, por fim, tem os órgãos de controle, que são aqueles órgãos que também têm a finalidade de fiscalizar, de certa forma, o executivo. Então, aqui no caso, a gente tem os órgãos de controle interno ao executivo, que é a PGM, que é a Procuradoria-Geral do município. Ela trabalha um pouco ao lado do prefeito, né, e da prefeitura, assim, para definir o posicionamento técnico-jurídico do município. Então, ela presta uma espécie de consultoria e assessoramento jurídico ao Poder Executivo, né? Então, verificando se aquelas coisas que o Executivo está fazendo, se são legais, se estão na lei e tudo mais. E a CGM, que é a Controladoria Geral do Município, né? É um outro órgão de controle interno. Ela atua para prevenir e combater a corrupção na gestão municipal. Então, ela recebe denúncias internas e externas, ela recebe pedidos de informação e promove, em geral, a transparência na gestão. Então, vocês devem ter visto já muitas notícias da CGM, né? Tiveram alguns escândalos que ela descobriu e tudo mais. Então, ela serve um pouco para garantir o patrimônio público, né? A defesa do patrimônio público de dentro da gestão. Então, isso também é super importante, uma parte do executivo. E os órgãos de controle externos, a gente tem principalmente o TCM, que é o Tribunal de Contas do município. Ele é ligado ao Legislativo Municipal, então, quando eu falei para vocês que o Legislativo era basicamente os vereadores, daria para falar que tem o TCM, mas o TCM tem uma autonomia de funcionamento, de financiamento, então ele é bastante autônomo, né? Apesar de ser ligado ao Legislativo Municipal. E ele exerce o controle externo, então ele vai verificar se o município de São Paulo, se o prefeito e tudo mais estão fazendo a gestão correta dos recursos públicos, né? E ele faz isso com uma espécie de tribunal, né? Tem alguns, não sei o nome agora, se são juízes, mas enfim, eles também decidem, né? Sobre a legalidade, a legitimidade e se o dinheiro está sendo usado corretamente no executivo. Então, também faz parte aí da política do executivo, né? Mas beleza, tudo isso eu falei para vocês entenderem como funciona e o que impacta na nossa vida. Mas como que eu vou saber se o prefeito está indo bem, né? Uma das coisas que a gente tem aqui em São Paulo, que é ótimo, é o programa de metas. Ele foi criado, eu não lembro agora o ano, mas todo prefeito ou prefeita eleito tem que fazer um programa de metas no começo do seu mandato, né? E ele vai atualizando. Então, eu coloquei aí o site onde vocês podem conferir o programa de metas dessa gestão. E vocês podem ver o que o prefeito colocou de metas, o que está sendo cumprido, o que falta cumprir, etc. Então, é um jeito de acompanhar a gestão, né? E aí vocês podem falar, beleza, tem lá uma meta que eu discordo, né? Beleza. E como que eu vou saber agora que eu estou votando qual vai ser o programa de metas do meu candidato? E aí é fundamental olhar o plano de governo dos candidatos que vocês estão pensando em votar, porque justamente dá para você ver se bate com as suas ideias para a cidade, né? Esse plano, o programa de governo, os candidatos normalmente disponibilizam nos sites. Se o candidato não disponibilizou, é até uma questão para você questioná-lo, porque
como a gente vai votar se o candidato não colocou o plano dele de governo, né? O que ele quer para a cidade. Então, é fundamental esse plano de governo. Às vezes, ele está como propostas, outro tipo de nome, assim, né? Mas é um plano ou programa de governo daquele candidato para a cidade. E aí, esse plano, ele deve um pouco balizar a sua escolha, né? Então, se aquele candidato coincide com o que você pensa para a cidade e tudo mais. Então, esse é o jeito um pouco de ligar o plano de governo com o plano de metas, né? O programa de metas, eles são coisas diferentes. O programa de metas é quando o prefeito está eleito e ele elabora, mas como a gente ainda não sabe quem vai ser o prefeito, a gente usa o plano ou programa de governo dos candidatos para escolher nosso candidato. E depois a gente cobra para ele colocar as metas lá no programa de metas que coincidam com o programa de governo dele, né? E aí, falando um pouco do legislativo, então. Essa é uma imagem da Câmara dos Vereadores, né, que é o Legislativo Municipal. É a Câmara dos Vereadores aqui de São Paulo. O que o vereador faz, né? Eu queria destacar que o vereador é um cargo político, porque ele também propõe leis, ele vota leis que valem para a cidade inteira. Ele pode propor CPI, que é uma comissão de inquérito, né? Comissão parlamentar de inquérito para investigar alguma questão. Então, ele é um cargo extremamente político, né? E eu também quero ressaltar isso, porque muitas vezes a gente vota no vereador porque a gente conhece, porque o fulano falou, porque é o vereador da vendinha, não sei da onde, porque é o vereador que vai fazer bem para o meu bairro. Muitas vezes, claro, a gente tem lideranças de bairros, né? Eu acho que isso é super importante, mas nem sempre isso de votar no candidato do bairro, por exemplo, é uma boa escolha, porque o candidato do bairro ele vai decidir sobre a cidade toda, ele não vai decidir sobre o bairro, pouca coisa ele pode fazer pelo bairro em específico. Então, essa é uma questão importante também na hora de votar no seu vereador, né? Claro que a gente tem que pedir questões, se aquele candidato ele está ligado a alguma questão do bairro, a gente tem que cobrá-lo depois, mas ele é muito mais que isso, e é isso que eu quero chamar a atenção. Então, existem demandas que não estão localizadas geograficamente. Por exemplo, se a cidade vai ser uma cidade mais amigável para pessoas LGBTQIA+, se vai receber bem os imigrantes, se vai ter alguma política de imigrantes. O transporte em si não está localizado geograficamente, porque ele liga a cidade toda. Questões fundiárias não estão localizadas geograficamente. Emprego e renda, se vai trazer empresas para a cidade, enfim. Diversas questões que vão entrar em leis, que vão ser discutidas ali no legislativo, não estão localizadas geograficamente. Então, por isso a importância de pensar em quem você vai votar para além do seu bairro, né? Porque eu falo isso porque muitas vezes o candidato usa essa retórica, né, de que você precisa votar em alguém do bairro. E aí ele vai ter que se posicionar sobre temas bastante relevantes no município, que são os temas que a gente já tratou antes. E uma coisa que eu queria destacar é que no Brasil, em geral no legislativo, né, a gente tem uma diferença entre o que os candidatos falam na campanha e o que eles fazem quando assumem o cargo. Porque normalmente a campanha do legislativo aqui no Brasil, ela é bastante personalista, então você sabe o nome do candidato lá, e muitas vezes você nem sabe o partido dele. Isso porque a gente pode escolher na hora de votar o candidato, né? É a chamada lista aberta, você escolhe o candidato. Mas o que acontece? Quando os votos são depositados e vai dividir as cadeiras do legislativo, elas são divididas por partido. Então, se você votou numa pessoa lá porque você confia nela, ou você viu o papelzinho dela na rua e tudo mais, e achou que ela era uma boa pessoa, e você não olhou para o partido dela, às vezes você nem vai eleger ela, porque ela não vai alcançar o tanto de votos que precisa, mas você vai dar um voto para aquele partido, e aí você nem sabe qual que é o partido. Então, por mais que os candidatos façam uma campanha personalista, é preciso saber que eles pertencem a um partido, e quando você vota no candidato, você vota no partido, porque as cadeiras são divididas com base nesse voto no partido. E mais que isso, quando o seu candidato estiver lá eleito, ele vai votar junto com o partido, ele nunca vota sozinho.
É a chamada disciplina partidária, que a gente tem bastante aqui nos legislativos brasileiros. E aí, o seu candidato que você votou, porque ele falou que era, sei lá, alguém da venda, tal, que você conhece e tudo mais. Chegando lá, se ele for eleito, ele só vai votar junto com o partido. Às vezes você não concorda com as ideias do partido e você deu seu voto para esse partido, né? Então, é fundamental escolher o voto olhando para em algum vereador do partido que você está pensando em votar, ver como eles votaram. Então, você consegue ver os projetos que eles propuseram, os projetos que eles votaram, como eles votaram. E isso te dá uma dimensão de se aquele vereador ou aquele partido que você está pensando em votar tem alguma afinidade com as suas ideias, né? Então, isso é fundamental na hora de votar no vereador. E eu acho que isso é o mais importante, porque às vezes a gente vê um candidato com uma bandeira, né? Isso é um clássico do vereador. O candidato tem uma bandeira, até porque é um jeito de puxar voto, essa bandeira, né? E aí você acha que essa bandeira é super legal, você quer apoiar, mas depois você vai ver, você votou no partido que não tem nada a ver com essa bandeira, nem liga para essa bandeira e que vota em outras coisas que você não concorda. Então, é muito importante, por mais que todos os incentivos eleitorais sejam para você não olhar para o partido, é fundamental olhar para o partido e como os candidatos desse partido votam. Então, isso é uma coisa super importante. E aí, outra questão nas eleições, né? E aí eu vou falar um pouco mais pensando no legislativo, mas vocês podem pensar nessa questão também para o executivo, é da representação. Hoje a gente tem a maior bancada feminina da história da Câmara dos Vereadores de São Paulo. Mas isso é escandaloso, porque a gente tem 11 mulheres hoje, entre os vereadores são 55 vagas, a gente tem só 11 mulheres, sendo que as mulheres são a maioria do eleitorado, então só 20%. A gente tem 10 pretos e pardos de 55 também, só 18%, é uma subrepresentação assustadora. E também queria trazer essa questão de que apenas 11 vereadores têm menos que 40 anos, que é 20%, né? Então, a idade média da Câmara Municipal normalmente está acima da idade média dos eleitores. E aí é uma questão também, né? Como a gente vai pensar a representação de forma mais ampla. E aí eu queria destacar uma coisa na parte da representação, que é o seguinte: nessa questão, na hora de escolher o candidato ou a candidata, é importante você olhar não só ver se ele é do grupo social que você acha que tem que ser representado, né? Então, por exemplo, eu acho que as mulheres têm que estar mais presentes na Câmara dos Vereadores. Então, eu vou votar numa mulher. Mas não basta isso, né? Não basta essa representação descritiva, ou seja, que esses grupos estejam lá. É preciso que esses grupos realmente representem o interesse do grupo ao qual eles pretendem representar. Então, por exemplo, eu vou votar numa mulher, porque eu quero que ela defenda os direitos da mulher. Mas aí chega lá e eu vejo que ela é de um partido que não defende os direitos da mulher, que ela vota em questões que são contra os direitos da mulher, da forma como eu acredito. Então, é importante pensar na representação também de forma mais ampla, né? Não só colocando aqueles grupos sociais que eu acho que devem ser representados, mas também verificando se eles representam, de fato, esse grupo social. Então, também é outra coisa para vocês pensarem aí. E, por fim, né, porque daí eu vou abrir para as perguntas de vocês,
Em primeiro lugar, como eu vou votar, então, né? Você vai votar. E aí, eu nem esperava, nem lembrava que hoje era a eleição dos Estados Unidos, e acabou que eu peguei essa imagem porque eu achei interessante essa de ter vários candidatos, né, para você escolher. E tava bem o Trump aí, mas enfim. O interessante é que você escolhe o candidato por seu programa, por seu partido, por suas ideias, verificando essas coisas. Então, vai lá e verifica, porque a ideia aqui era trazer um pouco as ferramentas para vocês fazerem isso. Então, isso é muito fundamental. E aí, uma coisa que eu queria falar também é que, às vezes, né, a gente acaba despolitizando esse debate das eleições, principalmente eleições municipais, e esquecendo do partido ou sendo contra partidos e tudo mais. No entanto, eu queria ressaltar que a política no Brasil ela é partidária. A gente não tem, por exemplo, um candidato que não é de nenhum partido. Todos são de partidos. Então, é fundamental que a gente saiba, que a gente esteja consciente de qual é o partido, o que o partido defende. Se eu concordo com essa política, né, do partido. Então, queria dizer que não adianta a gente despolitizar uma disputa que é política. O mais interessante é que nós estejamos conscientes dela. E aí sim possamos escolher com consciência, né, em quem a gente vai votar. Então, queria ressaltar isso. E, bom, de apresentação era isso. E agora eu vou para as perguntas. Acho que eu vou parar de apresentar aqui. Ou voltar para a primeira, de repente. Acho que é melhor eu parar, né? Acho que é mais fácil, assim. Bom, e aí o Vitor está me mandando algumas questões que eu vou ler aqui. A Selma Veloso perguntou: quando o prefeito não está cumprindo o plano que motivou seu voto, qual o caminho que o munícipe deve usar para levantar a discussão? Então, Selma, aí a gente entra em questões importantes, né, do funcionamento da democracia. Ele não cumpriu o plano, não motiva um impeachment, por exemplo, né? Só para deixar bem claro no começo. Porque, afinal, ele foi eleito, né? E ele vai cumprir, deve cumprir os 4 anos de mandato. As formas que dá para a gente influenciar. Dá para a gente participar dos conselhos, dá para a gente pressionar em movimentos, por exemplo, organizados, dá para você pressionar junto ao seu conselho, por exemplo, já que a gente está aqui falando de conselho municipal. Dá para pressionar junto à imprensa, então chamar atenção, mandar para a imprensa para divulgar, porque isso é uma forma de pressionar. Mas o que eu queria destacar é que a principal forma de punir, por assim dizer, um prefeito por não cumprir o seu plano é não reelegê-lo. Por isso que a gente tem essa figura da reeleição, né? E a cada 4 anos a gente escolhe de novo quem vai nos governar. Então, isso é uma coisa fundamental, assim, que a nossa democracia funciona por isso também. A gente pode punir o candidato que não está indo bem simplesmente sem reelegê-lo. Claro que eu entendo que é um tempo demorado, né, da nossa democracia, mas eu acho que justamente a gente deve valorizar isso porque ela é muito difícil de construir, né? Então, eu acho que é super importante. O Kaihara, o Daniel, meu amigo, tá falando que eu sou uma referência no tema. Eu agradeço o comentário. A Esther falou: parabéns pela iniciativa, são ações como essa que fortalecem a democracia e a participação popular. Pois é, Esther, acho que a ideia era um pouco essa, assim, trazer um pouco alguns instrumentos, né, que nem eu falei, não é verdade, não é uma coisa que eu sou uma pessoa iluminada trazendo aqui, mas são mais elementos para vocês poderem decidir o voto e refletir sobre ele, que eu acho que é uma coisa, assim, que eu mesma estava pensando, né, quando eu estava fazendo essa apresentação, e vendo muitos amigos decidindo o voto, né, pensando nisso, assim, como que às vezes a gente vota de forma não refletida, né? Então, decide em cima da hora. Isso é uma coisa interessante do Brasil, cada vez mais a gente decide mais em cima da hora o voto, o que é ruim, né? Porque significa que a gente não está refletindo sobre esse voto. Ou vota
Normalmente, alguns amigos votam desse jeito que eu falei, votam num candidato por conhecer, por ser do bairro, e não está vendo que a escolha tem outras consequências, né? Que é eleger um partido que às vezes ele não concorda, que às vezes não é da posição política que ele, né? Agora, a Neiva perguntou, é comum as pessoas não valorizarem a eleição para vereador, é verdade. Que tipo de ação poderia ser feita para envolver e sensibilizar os munícipes para a importância desse cargo? Muito boa questão, Neiva. Eu acho que começa pelos incentivos eleitorais que a gente tem, essa desvalorização. Então, a gente acha que o vereador vai cuidar da rua, qualquer coisa assim, e na verdade ele está cuidando, claro, também da rua, mas de questões muito mais amplas. E aí, o vereador, para conseguir os votos, ele tem que usar esses artifícios, né? Então, muitas vezes eles têm a localização geográfica do voto, onde eles conseguem mais voto. Então, isso já é um problema, porque a gente tem uma diferença entre a esfera eleitoral e a esfera parlamentar mesmo, quando o candidato está eleito. Então, na esfera eleitoral, ele faz esse discurso personalista, por assim dizer. Na esfera parlamentar, quando ele vai votar, ele vota junto com o partido. Então, essa é a primeira dificuldade. Eu acho que um jeito importante de valorizar o vereador é entender como você pode participar do mandato, como você pode pressionar o vereador, como você pode acompanhar o que ele está fazendo. Então, tem esse primeiro lado da disseminação, né? E o outro, eu acho que é se politizar os movimentos urbanos, por exemplo, os movimentos de moradia, os movimentos por transporte. Eles são muito importantes, né? Justamente porque eles vão politizar as questões urbanas, as questões que nos afetam, e vão mostrar, ó, esse vereador está sendo contra a gente. Então, quando a gente teve a votação do plano diretor, por exemplo, o MTST estava lá na porta da Câmara pressionando para os vereadores votarem a favor do plano diretor, por mais que eles tivessem crítica àquele plano. Mas eles sabiam que tinha um avanço ali, né? Então, essa é uma forma, por exemplo. Ali eles mostraram que pressionar o vereador faz diferença. Então, isso mostra a importância do vereador, né? Eu acredito muito nos movimentos, eu acho que movimento de bairro, movimento de moradia, eu acho que eles têm bastante esse papel. A Selma está perguntando, existindo muitos candidatos do partido de sua escolha e todos prometendo saúde, educação, qual a sua dica para antever qual deles tem condição de exercer bem o cargo? Essa é uma ótima questão, Selma, porque todo mundo promete saúde e educação. Quem não quer saúde e educação, né? Todo mundo. Então, para saber mesmo qual condição eles têm de exercer bem o cargo. Isso também é uma questão. Eu acho que, por exemplo, não importa tanto se o candidato tem uma formação superior, né? Então, e aí eu falo como cientista política. Eu, por exemplo, cientista política, não sou uma candidata melhor do que uma liderança comunitária, por exemplo, né? Então, começa daí. Eu acho que eu vou começar pelo não, né? Então, não é olhando, por exemplo, para a formação do candidato, né? Claro que você pode olhar o que ele estudou e tudo mais, mas eu acho que isso não é o decisivo. Você pode olhar para a biografia do candidato, então, quais bandeiras ele de fato vem defendendo, se ele já ocupou um cargo e defendeu alguma bandeira, se ele já participou de algum movimento e defendeu alguma proposta, se ele tem propostas concretas, eu acho que isso é muito fundamental. Então, claro, como eu falei que é um cargo político, claro que a gente tem que pensar se esse candidato, se as ideias em geral dele batem com as minhas. Então, por exemplo, eu não votaria num candidato que é homofóbico, por exemplo, porque eu não concordo, né? Mas eu teria que olhar também para as ideias concretas desse candidato, né? Então, tá, ele vai investir em saúde e educação como, né? Qual que é a proposta dele lá para a creche? Qual que é a proposta dele para a saúde? O que ele acha que o prefeito tem que fazer para melhorar? Quais propostas ele vai levar para a Câmara? Então, esse é um jeito de ver. Mas, o que eu já falei, que eu acho que é fundamental, é olhar para o partido. Então, o que o partido vem defendendo, se tem propostas, porque esse candidato ele não vai estar lá sozinho, né? Ele vai estar junto com o partido. Então, isso é fundamental, olhar as propostas do partido. Que aí você consegue saber se ele realmente defende saúde e educação, porque, de repente,
você vota num candidato que fala que defende a educação e, de repente, ele está lá votando a favor da ração humana, né? Que aconteceu um pouco. Então, isso é importante de ver. A Neiva perguntou, qual a melhor forma de acompanhar o trabalho dos vereadores? Checar diariamente o site da Câmara? Então, Neiva, eu entendo que isso dá um trabalho que eu acho que ninguém consegue fazer, né? Ficar olhando todo dia. Eu não tenho certeza se na Câmara dos Vereadores tem esse recurso, mas na Câmara dos Deputados Federal, né? Você consegue acompanhar a matéria. Então, você viu lá uma matéria que é importante para você. Você clica lá, coloca seu e-mail, eles vão te mandando atualização sobre essa matéria. O que acontece é que a agenda do Legislativo ela é muito intensa. Então, se você for acompanhar todos os dias, vai ter muita coisa lá que não vai te interessar, né? Decisão sobre nome de rua e tudo mais. Então, o que eu recomendo é que você veja o que é importante para você, quais são as matérias que te interessam, ou quais vereadores propuseram certas matérias, e continue acompanhando pelo seu vereador ou pela bancada que você acredita, né? E pela matéria. Então, você consegue jogar lá no site da Câmara qual matéria você está acompanhando. Por exemplo, o seu vereador propôs que alguns recursos sejam destinados a, não sei, a recapeamento da rua, né? Então, ele foi lá e propôs isso no PL número tal. E aí você viu porque você clicou no seu candidato lá, ou você viu nas redes sociais dele, ou ele te avisou de alguma forma. Aí você pega o número desse PL, joga lá no site, no acompanhamento das matérias, e você consegue ver o que está acontecendo. Então, se ele já foi para o plenário, se já votaram, se foi negado ou não. Então, você consegue ter esse acompanhamento da matéria. Eu acho que entrando todo dia é muito, muito difícil. E também, uma coisa importante, é o jornal, né? O jornal faz essa cobertura, a depender do jornal que a gente escolhe, ele cobre de forma mais interessante ou menos, mas os jornais também servem para isso, né? Então a imprensa normalmente cobre, as matérias são mais relevantes e tudo mais, também é uma forma de acompanhar. O Gilberto Guimarães está falando assim: insatisfeitos com o trabalho do vereador eleito pelo bairro, existe a opção de uma ação popular para destituí-lo? Não, Gilberto, para o vereador vale a mesma coisa, sim. Ele não pode perder o cargo por questões de insatisfação, né? Então, não dá para fazer isso. O que você pode fazer é pressioná-lo a mudar de posição. Então, mesma coisa que eu falei do prefeito, né? Pressioná-lo com movimentação, juntando mais gente, cobrando, né, o candidato e não reelegendo ele, né? Então, não vai fazer campanha para ele, não vai votar nele, também de repente vai até falar para os outros que estão insatisfeitos também não votarem, né? Não vamos reeleger esse cara porque ele não está fazendo o que a gente esperava, né? E aí, até por isso que eu falei da importância de pensar no candidato para além do bairro, né? Acho que essa é uma coisa importante. Bom, a Neiva agradeceu, eu que agradeço, Neiva. Tem mais, acho que agora não chegou nem mais uma pergunta. Acho que é isso, né, Vitor? Por enquanto não tem mais nenhuma aqui. Acho que já acabaram essas daqui. Beleza. Você tem alguma questão, Vitor? Você acha que ficou claro as coisas que eu falei? Eu achei que ficou muito bom, que deu para dar uma esclarecida, assim, uma coisa rápida o suficiente para as pessoas prestarem atenção como estando tão perto da eleição, né? Assim, deu um apanhado geral muito legal. Eu acho que, assim, a questão que eu teria mais é sobre o verdadeiro, poder de influência dos conselhos, né? Mas aí já entra... Eu acho que já cai até numa questão meio extra, eu acho que aquele negócio, o poder é a representatividade,
verdade, é a pressão popular com o apoio, apoiando as pessoas do conselho, não sendo deliberativo. Só que eu acho que já foge um pouco do escopo. Não, acho que é uma boa questão mesmo, porque tem essa discussão bastante, né? Sobre se a participação deve ser direta, qual o papel da participação, se ela deve ser deliberativa ou consultiva, e aí é uma discussão bastante longa mesmo, que eu acho que ela é difícil, assim, né? Não sei se você tem uma opinião sobre ela. Eu acho difícil porque muitas vezes algumas questões devem realmente ser decididas ali no executivo, né? E no legislativo, mas claro, a participação é fundamental. Então, a gente tem experiências riquíssimas de participação no Brasil, né? Até para a elaboração da política e tudo mais. Então, eu acho que deveria ter um papel maior, assim. Eu acredito que sim. Que eu acho que tem um papel restrito, né? Mas, enfim, eu acho que é uma discussão bastante ampla mesmo. A Neiva perguntou: um vereador pode ser cassado? Boa pergunta, Neiva. Eu não tenho certeza sobre isso, porque nesse ponto eu conheço mais a política federal, né? Então eu teria que verificar. Posso até verificar e te falar. Tem mais uma pergunta aqui. O Tiago falou: Dani, sabemos que durante a campanha os vereadores disponibilizam as propostas em sites, etc. Você mencionou que é importante ver a proposta dos partidos. Onde podemos encontrar as propostas dos partidos, não somente dos candidatos individualmente? Parabéns pela apresentação. Obrigada. Ótima pergunta, Thiago, meu amigo também. Então, existe uma figura do partido, né, que é o programa partidário. E aí, eu acho que isso é fundamental para você entender. Inclusive, vários cientistas políticos estudam esses programas para entender como um partido foi mudando ao longo do tempo. Se vocês entrarem no site dos partidos, então vocês conseguem ver o que aquele partido está pensando para a sociedade em geral, né? E eu acho que isso é fundamental também, justamente para, como o Thiago falou, para decidir o voto melhor, para a gente saber mais amplamente o que os partidos pensam, né? E aí vai junto com essa questão que eu falei para vocês, de pensar no partido, né? Então não adianta a gente não querer pensar no partido. A nossa política é partidária. Se a gente não pensar no partido, os partidos vão fazer as coisas do mesmo jeito, a gente só não vai saber. Então, essa é uma parte fundamental. Bom, agora eu acho que... tem mais uma da Selma. Daniela, parabéns pela exposição e ao Vitor pela forma como vem conduzindo um conselho. Vitor, também queria falar que acho super legal o conselho promover esse tipo de debate. Não só comigo, né, porque sou uma mera cientista política, mas com os candidatos, super legal, super interessante as iniciativas. Eu acho que os conselhos têm que ser cada vez mais relevantes mesmo. E é uma forma de participação que engaja, né? Que as pessoas conseguem participar de forma mais sistemática. Essa é uma forma de acompanhamento. Se você quer participar da política municipal, super recomendo que você siga o conselho da sua subprefeitura, siga os conselhos temáticos, acompanhe as reuniões deles. Eu acho que isso é um jeito super legal de acompanhar a política municipal. Então, também concordo aí, Selma, com o seu comentário. Eu queria agora só pedir para a Neiva se manifestar. A Neiva é conselheira aqui do CPM Pinheiros também. Ela estava fazendo perguntas aqui pelo Tim e ela está presente. Eu queria só convidar a Neiva para falar também, para comentar, perguntar. Oi, boa noite, Daniela. Boa noite às pessoas que estão aqui acompanhando essa apresentação. Não foi ótima a apresentação, ela foi bem sucinta, mas assim, trazendo o essencial, o funcionamento. Eu acho que ajuda bastante gente a entender melhor um pouco a dinâmica aí de todas as esferas.
E o bom é que vai estar gravando, né? E a gente vai poder compartilhar esse vídeo, principalmente nesse momento em que muita gente não sabe como votar. Quer dizer, não é que não sabe como votar, é aquela história do vereador ser um cargo de menor importância, né? E muito pelo contrário, é um cargo super importante, né? Cujas decisões trazem impacto direto na nossa vida aqui, cotidiana. Então, compartilhando o vídeo, eu acho que vai ser muito legal também. Obrigada, viu, Daniela, por ter tido esse tempo de vir conversar aqui com a gente. E parabéns pela apresentação. Muito obrigada, Neiva. Eu que agradeço. E, enfim, eu acho que se a gente conversa aqui, minha ideia era um pouco levantar o debate, né? E as perguntas aí incentivaram muito o debate. Acho que isso que é importante. Acho que tem mais uma pergunta, né, do Gilberto. Se eu voto num candidato partido, ele muda de partido após ser eleito, podemos entender que alguém foi traído, eleitor ou vereador ou partido? Essa é uma boa pergunta, Gilberto. Depende muito de como isso aconteceu, né? Então a gente vê, você votou num candidato porque ele defendia uma questão e você foi lá, olhou o partido, também defendia e tudo mais. Mas aí, no meio da candidatura, chegou uma questão muito polêmica, muito difícil, e isso a gente viu agora com a Previdência, por exemplo, a votação da reforma da Previdência no governo federal. E aí o que aconteceu é que esse vereador teve posição distinta do partido e resolveu trocar, sair do partido. Nesse caso, foi uma saída política, ideológica, né, baseada nas ideias, que eu acho que é super legítimo. Nesse caso, acho que ninguém seria traído, né, se esse candidato votou ali segundo as ideias que ele já defendia. Mas ele teve um desentendimento com o partido que faz parte, né, acho que é compreensível. Agora, se ele trocou de partido por outras questões, para conseguir um cargo, sei lá, para conseguir alguma questão, aí aí eu já acho que é mais complicado, né? Que daí esse vereador ele está focando no interesse pessoal dele, em obter vantagens em outros âmbitos, né? Ou porque o partido dele não está na coalizão do prefeito, aí ele pode não conseguir algum cargo, alguma coisa assim. Aí eu acho que já é uma questão muito pessoal, né? Ele está colocando os interesses privados dele acima do interesse público. Então, eu acho que nesse sentido, sim. Então, acho que nesse caso você teria que ver como que foi essa saída, né? Que eu acho que é fundamental. Existem muitas saídas super politizadas e legítimas, né? A gente tem, por exemplo, para citar um caso na esquerda, né? O PSOL saiu do PT por discordar totalmente do que o PT estava fazendo quando virou governo. Então, é uma saída super legítima, né? Inclusive foi em bloco. Muitas vezes a gente vê saídas em blocos que são super legítimas também. Então, acho que é mais essa questão de ver como essa saída acontece. Bom, acho que é isso. Ou tem mais alguma questão? Eu estava só verificando, é isso. Quiser fazer as considerações, uma finalização, só ia pedir, se depois você pudesse, a gente posta na página, se pudesse só conseguir levantar aquela questão da possibilidade de retirar o vereador, e se você pode disponibilizar a apresentação, depois que a gente coloca na página. Ah, legal. Com certeza, eu vou verificar na verdade, quando o vereador pode ser cassado, né? Acho que é fundamental. E aí eu mando para você a apresentação também, até porque ela tem os sites, né, que as pessoas podem consultar. E tem também meu e-mail, que eu acho que quem quiser entrar em contato, tiver alguma questão, estou super à disposição aí, né? Eu recebo bolsa do governo para estudar, então, para estudar o que eu estudo, né, na ciência política. E parte desse trabalho é a divulgação, é a discussão. Então, tá dentro do meu trabalho, né? Me sinto... então, se sintam à vontade se tiverem qualquer coisa para me mandar. E o que eu queria reforçar novamente é fazer essa escolha refletida, né? Então,
É muito importante o vereador, é muito importante o prefeito, eles cuidam de coisas, de questões fundamentais. Todas as questões que a gente considera fundamentais na nossa vida são decididas por essas figuras. Então, é muito importante refletir bem e fazer essa escolha de forma refletida, né? Acho que esse é o principal recado aí. E eu queria agradecer bastante o convite do Vitor e do Conselho em geral, né? E também ressaltar que a participação nos conselhos é fundamental para fazer funcionar aí a nossa democracia, jovem democracia. Muito obrigado por aceitar o convite, Daniela, muito obrigado mesmo. Era uma coisa que eu estava realmente querendo fazer nas vésperas da eleição, porque aí já fica fresco na cabeça, ajuda a selecionar melhor os candidatos. Muito obrigado por atender o nosso convite. Ficamos muito felizes em receber você. Eu que agradeço, valeu mesmo, Vitor. Obrigado. Pode encerrar, então, a apresentação? Quer falar umas palavras, só para se despedir? Queria agradecer também o pessoal que mandou as perguntas, que foi ótimo, né? Acho que melhorou muito a discussão, acho que essa é a ideia. Tá certo. Obrigado mais uma vez, Daniela. Obrigada a você. Tchau, tchau. Tchau, tchau.